Em futebol, o nome disso é levanta para o outro chutar, não é isso? Bem, boa tarde a todos. Eu tenho duas dificuldades aqui. A maior é que eu, nos últimos anos, tenho me dedicado a tentar construir uma política pública de cultura e uma definição mais clara da relação de um Estado democrático, de um governo de esquerda, de centro-esquerda, com a sociedade no campo da cultura. Esse foi o território que eu me movi. Quase um exílio, vindo de uma militância intensa desde 17 anos, eu procurei, porque eu senti de que ou nós, no governo, representaríamos uma mudança de qualidade na relação do Estado com a sociedade, ou nós não seríamos bem-sucedidos. É evidente que eu não consegui prever o grau de gravidade da conjuntura que nós estamos, mas acho que a gente correu numa raia própria, porque nós desenvolvemos uma série de aspectos que um partido de esquerda, quando chega ao governo, tem que desenvolver, que eu analisaria com uma visão muito crítica em relação ao conjunto da maneira que nós ocupamos o Estado através do governo. Então eu me concentrei muito nisso. Agora, depois do golpe, é que eu voltei para uma militância, inclusive num território novo para mim, que é através das redes sociais, mas me reencontrei com uma busca de uma intervenção, de uma participação num campo que há muito tempo eu não me desenvolvia. Então, falta de treino é evidente para mim. Segundo é que eu tenho um nível de concordância grande com o que foi dito aqui pelas duas pessoas que me antecederam. A importância do movimento social, a compreensão de que a luta de classe não acabou com a queda do Muro de Berlim, a importância da gente analisar criticamente todo o processo que vivenciamos, sob o ponto de vista, inclusive, de uma certa desmobilização produzida pelos partidos de esquerda, particularmente pelo meu partido. Então, a concordância me leva a um sentimento de responsabilidade com o debate de ser o mais curto possível. Se me fizerem de novo a pergunta o que fazer, eu de manhã citar um poeta, eu citaria um compositor. Tudo ao mesmo tempo, aqui e agora. Porque nós temos tarefas de diversos níveis. A gente não pode fingir que não está acontecendo um golpe processo, está nas ruas, avançando na sociedade, avançando nas instituições, avançando na justiça, no parlamento. O golpe está longe de ter chegado ao seu ápice. Então, nós precisamos interromper esse processo. A gente precisa se capacitar a curto prazo para ajudar a organizar uma resistência de tal escala, de tal amplitude, que possa de fato contribuir para conter. O golpe está jogando solto, é como se só tivesse um time em campo jogando. A gente já experimentou isso enquanto na última Copa do Mundo, o que é ter dois times em campo e só um joga, não é isso? Eu acho que já está 4-1, mas eu li uma coisa anteontem genial. O cara tão desesperado botou: o fundo do poço do Brasil tem fundo falso, tem mais poço embaixo. A situação pode piorar muito. E eu acho que eu concordo inteiramente que a perplexidade vem predominando. A letargia, a incapacidade de reagir do PT, dos que foram governo, dos que têm uma responsabilidade social, ainda é imensa. Por que dessa perplexidade? Eu acho porque a gente não está compreendendo completamente o que está acontecendo. Então, inevitavelmente, para conter esse avanço da direita, esse avanço do golpe, essa destruição das conquistas sociais, como foi dito aqui, algumas da época de Getúlio, é preciso ter um mínimo de compreensão. É por isso que eu falo tudo ao mesmo tempo aqui agora, porque a gente precisa conter o golpe, reconstituir um projeto político que seja capaz de hegemonizar politicamente a sociedade de novo. E nesse processo é fundamental que a gente compreenda o que está acontecendo e localize
sem nenhum constrangimento, todos os erros que cometemos e as naturezas desses erros. Eu acho que tem erros conceituais, tem erros de uma dificuldade de compreender o século XXI, há uma necessidade de ajornamento da nossa esquerda. Nossa esquerda é velha. Digo isso com a maior tranquilidade, que eu faço parte dela. Há uma juventude que está chegando, há uma geração que está chegando com outras demandas, com outra sensibilidade. E essa distância é muito perigosa, tanto para a contenção do golpe, como principalmente para a constituição de um projeto, de uma disputa de hegemonia política na sociedade. Eu vou falar um pouco dos erros. Toda vez que eu falo isso, alguns amigos preocupados dizem: mas o golpe foi dado em cima dos acertos, ou seja, para contrabalançar os avanços sociais que o governo Lula e depois a continuidade do governo Dilma e a presença do PT no governo representaram. É verdade isso. Eu vou logo aos erros, porque não adianta a gente ficar auto-incensando num momento de reflexão. Não, tiramos 53 milhões de pessoas da miséria, bancarizamos as pessoas. Todas essas, quem está aqui já sabe, possivelmente, os 150 mil ou mais que estão nos acompanhando, dessa parte sabem. O que está faltando no nível de compreensão vou citar outro compositor, no caso agora o cearense. Apesar de tudo que fizemos, como pode ter acontecido tudo isso? Como pode estar acontecendo tudo isso? Então é preciso que a gente tenha um mínimo de tranquilidade, deixe um pouco de lado nossos méritos e vamos analisar um pouco as nossas dificuldades. Primeiro o seguinte: como manejar, uma vez no governo, e certamente voltaremos algum dia, se tudo der certo, se tudo isso que Boulos falou, a gente conseguir fazer o dever de casa, qual é o projeto econômico de um governo hegemonizado pela esquerda no Brasil? É uma dose de distributivismo dentro dos limites de não engolir nada? É ir direto para uma situação pré-socialista? Esse território de socialismo ou barbárie, a gente não sai da barbárie, mas entre o socialismo e a barbárie, na área da economia, nós somos a 7ª economia do mundo. A gente não tem direito de subestimar a construção de um projeto de desenvolvimento do país sob a hegemonia da esquerda. E eu acho que a gente não tem. Eu tenho sentido aqui e ali nos novos economistas de esquerda, principalmente, porque os tradicionais eu acho que ainda não conseguiram formular de fato uma avaliação crítica da nossa economia. Eu concordo inteiramente de que, independente de quem estivesse no governo, nós viveríamos a crise econômica que estamos vivendo. Evidentemente poderiam ter sido tomadas medidas preventivas para, quando se percebeu que o boom das commodities estava no final de ciclo, tomar uma série de medidas preventivas no sentido de evitar que a gente chegasse a uma situação próxima da insolvência, da incapacidade de dar continuidade aos processos econômicos e políticos, porque a gente devia saber que, se nós não controlássemos minimamente os efeitos da crise, a sociedade se voltaria contra a gente. Isso é óbvio, isso é aritmética, não é álgebra superior, é aritmética. E eu sinto necessidade de uma elaboração profunda em relação a isso. Eu vou deixar para fazer um comentário relativo a isso depois, porque eu queria associar outra dimensão. Qual é nosso papel quando ganhamos as eleições nacionais e dirigimos uma frente que assume o governo federal? Isso também nunca teve muito claro. Nunca teve muito claro, porque eu acho que nós não fizemos completamente o balanço crítico na década de 60 para constituir um novo corpo doutrinário e conceitual que desse sustentação e capacidade, fôlego e profundidade para dirigir a 7ª economia do país, em um país de mais de 200 milhões de habitantes, a única potência emergente do Ocidente, um país que tem uma vocação de liderança enorme, entende? Eu acho que foi precário, foi uma visão, ainda é precária. Nós não temos uma visão consistente que seja capaz, que a gente tenha segurança de dizer
de que é um projeto suficiente para conduzir a médio e longo prazo o desenvolvimento do país, fazendo correções sociais e de outras ordens que nós precisamos fazer. Eu acho que esse é um campo incontornável, porque se nós formos capazes de recuperar a confiança da sociedade e reconstituir um projeto de hegemonia política, um projeto de disputa política, um projeto de enfrentamento, um projeto de transformação da luta de classe numa substância para o avanço da sociedade, nós não temos hoje acumulação para apresentar esse projeto para a sociedade. Podemos até ter simulacros de um projeto nesse sentido, mas eu tenho uma curiosidade, não sou economista, acompanho o debate e acho que ainda é profundamente insuficiente. Quase tudo é de curto prazo. A discussão que nós estabelecemos e as formulações são de curto prazo, não são de fato. E eu não sou dos que acham que... Eu acho que até onde a vista alcança, não é possível ver uma revolução no Brasil. Evidentemente que as revoluções não se anunciam e quando as condições estão dadas, elas chegam às vezes surpreendendo a todo. Mas acho que é preciso ter um projeto de desenvolvimento político da sociedade, de avanço de direitos, de consolidação da democracia dentro de condições semelhantes às atuais. O Brasil, como parte do sistema capitalista e como uma das principais economias do mundo, já com um grau de internacionalização bastante alta, com a presença do capital financeiro aqui se tornando o principal capital e hegemonizando os outros segmentos da sociedade. Então, essa é a primeira questão. Acho que a gente não tem formulação suficiente para dar sustentação ao projeto que dispute. Para fazer a mesma coisa, eles são mais competentes do que a gente. Porque eles, inclusive, têm a intimidade de serem representantes desses setores econômicos hegemônicos. Então, como administrar sem poder fazer completamente um programa que a gente precisaria fazer, mas ao mesmo tempo gerando desenvolvimento, mas gerando uma série de procedimentos que a sociedade compreenda, apoie, participe. A segunda questão que eu queria chamar a atenção é sobre o Estado. Eu acho que nós não tratamos o Estado à altura do que nós representamos politicamente na sociedade. Os que sabem que o Estado é fundamental para a sociedade que queremos, os que não acreditam no projeto neoliberal de Estado mínimo, nós tínhamos a obrigação de desenvolver com a sociedade uma crítica ao Estado brasileiro e apresentar propostas de qualificação desse Estado, de que ele tenha de fato capacidade de enfrentar, gerir a economia, enfrentar os problemas sociais e, dentro da legalidade democrática, encontrar caminhos para que a sociedade avance e se consolide como uma sociedade que regida por um regime democrático, onde a representação é para valer, onde os processos legislativos e os processos do executivo de fato permitam um desenvolvimento. Nós não demonstramos isso. Nós, a partir de um certo momento, predominou entre nós a mimetização do modus operandi da direita, aquele modus operandi que a gente sempre criticou. Uma das dificuldades da sociedade em identificar nós como uma saída é porque nós ficamos muito parecidos e toda vez que a esquerda aparece com a direita, quem ganha politicamente é a direita. Não tem outra saída e nós ficamos iguais. Isso eu quero dizer com maior tranquilidade, iguais no respeito à coisa pública, iguais nos comportamentos, a tal ponto que a gente ainda não está conseguindo, com essa crise, o barco afundando e as pessoas ainda estão buscando leniência para caixa 2, uma saída canhestra que nos faz mais igual ainda dentro do momento onde a semelhança entre a direita e a esquerda é um dos grandes problemas para nos cacifar como uma alternativa para boa parte da sociedade. Isso é essencial. Houve um desrespeito à coisa pública num nível insuportável por um governo hegemonizado pela esquerda. Isso é preciso ser dito com todas as palavras, sem nenhuma mediação, sem chamar Jesus de Genésio, nem cachorro de cacho. É dizer com todas as letras para que a gente possa recuperar a confiança da sociedade. Outro tema importante, que eu acho que é preciso trazer à tona, nós não podemos entregar a classe média de graça para os segmentos de direita. Todo o processo de acumulação político na democracia
tem que ter alternativa que seja capaz de fazer a luta política em todos os segmentos sociais. Nos momentos de ruptura, você pode concentrar absolutamente nos agentes da transformação, do pulo do gato, do salto de qualidade, mas dentro do processo democrático, onde a eleição é o grande mecanismo de aferição da capacidade de hegemonia, você tem que ter alternativa para todo o segmento da sociedade. Eu acho um absurdo a gente ficar dizendo que odeia a classe média, e no nosso projeto político não tem nenhuma política que de fato seja capaz de abrir a porta da classe média, ver no projeto de hegemonia de um partido dos trabalhadores e da esquerda uma saída. Pelo contrário, eles viram o andar de baixo chegando perto, eles perdendo uma parte importante da subjetividade de classe média, que é o sentimento de pertencimento aos privilegiados, sem nenhuma alternativa, nenhuma, quase. Pode ter uma ou outra solta, mas nós entregamos a classe média politicamente para a direita. E na democracia não sobrevive partido que subestima um segmento numericamente significativo. Até se não quer pensar de nenhum outro aspecto, pensem nisso. Numericamente são significativos. Outra questão. Existe uma pequena larga. É hora que eu disse que ia falar pouco. Na Bahia tem um cara que fica embaixo, quando alguém diz que vai falar pouco, ele grita: esses são os piores. E é verdade. Outra coisa, será que nós estamos preparados para atuar politicamente no século XXI? Será que a gente compreende a dinâmica social, as inquietações das novas gerações, as modificações do desenvolvimento tecnológico, a digitalização quase que da vida inteira, o que isso significa, com a importância do tempo livre em relação ao trabalho, ao tempo trabalhando? As mudanças foram muito radicais da década de 60 para cá, mas a luta de classes continua com novas formas, com novos processos de apropriação, de distribuição do bolo da riqueza produzida. E eu sinto, na maioria dos meus companheiros, uma incompatibilidade com o século XXI. Em vez de gerar um desenvolvimento crítico para poder enfrentar a luta política, é uma incompatibilidade, é uma nostalgia de outras situações. A sociedade avançou numa direção que a gente não queria e que ninguém imaginou. O capitalismo mostrou uma capacidade de resistência infinitamente maior do que qualquer teórico supôs. E a gente eu não estou propondo adaptação, ao contrário, eu estou propondo um desenvolvimento de uma consciência que seja capaz de se mover com facilidade nas condições dadas pelo século XXI. Eu sinto que essa ideia de um ajornamento da esquerda é fundamental. Daí vem uma coisa que essa eu falo com categoria: a esquerda não compreendeu a importância da disputa subjetiva, das políticas culturais. Foi dado como benesse esses avanços sociais, com pouco acompanhamento de processo de construção de subjetividade e consciência política. Então tem muita gente que acha que foi Deus diretamente que lá de cima resolveu beneficiar os pobres brasileiros. Tem gente que acha que são os pastores que estão com suas rezas e suas liturgias conseguindo trazer benefícios, e outros acham que foi um esforço próprio. Eu não tenho números, mas tenho certeza que é um déficit de construção de consciência no processo que nós vivemos. Eu acho a Carta aos Brasileiros um documento importante. A Carta aos Brasileiros, nela, o PT assume que existe a política institucional e que não poderia conduzir na democracia as transformações sem fazer parte do que a gente poderia chamar, com sentido dúbio, do jogo político. Mas ali, naquela carta, se a gente lê com atenção, tem uma certa abdicação de uma acumulação que alguém falou aqui, acho que foi o Boulos, que foi importante. Eu tive agora trabalhando 2 anos na Espanha. A passagem dos indignados para Podemos foi muito parecido com a constituição das bases para o PT existir na sociedade brasileira. No final da ditadura, início da redemocratização,
Qualquer movimento social que você fosse, a principal força era o PT. No movimento ambientalista, não era o PV, nem era o PT, os melhores quadros, a melhor formulação, a melhor articulação com o processo de transformação social. Você ia no movimento de mulheres, os melhores quadros eram as companheiras do PT, mais radicais, no sentido não da forma de atuação, mas no sentido da profundidade da crítica. Você ia em qualquer movimento social, aquilo empoderou o PT e permitiu que ele encarnasse um projeto de transformação na democracia. Vitaminado, empoderado, podemos usar várias palavras. Era quem era a correia de transmissão das demandas de uma cidadania emergente. Mas a partir da Carta aos Brasileiros, a descoberta da luta política institucional representou em alguma medida um abandono desses vínculos, desses compromissos e dessa vitalização permanente que a sociedade, através dos seus movimentos sociais, pode fazer para os seus partidos. Aburguesamos-nos, a verdade é essa. Se fosse em período revolucionário, no Chile, na época de Allende, esse movimento era chamado o movimento dos guatões, ou seja, dos barrigudos. Era parte dos partidos de esquerda que se moviam na luta política institucional e já não queria mais nada com aqueles deselegantes que faziam o movimento de rua, o movimento social, que era a base real da esquerda naquele processo, e como aqui também. Quer dizer, houve um abandono, e mais do que um abandono físico de estar trabalhando, houve um abandono programático. Passou-se a não ver com tão bons olhos um programa tão amplo que implicasse, apesar disso ter sido só parcial, mas isso nos distanciou da sociedade. E o movimento que fizemos de representá-los no governo, através da adoção de políticas institucionais que representassem essas demandas, como não foi feito acompanhado de um processo de consciência política, também desmobilizava, porque criava uma sensação: eles estão fazendo por a gente, vamos para a praia, vamos fazer outras coisas mais interessantes, porque... Então é preciso analisar isso, que é importante, somando as outras coisas. Estou fechando. Não sei. Eu tenho consciência disso, a dificuldade de si, somente que eu estou retomando essa luta política agora. Eu não vou entrar nesse detalhe para não parecer um discurso corporativo, mas a gente nunca foi compreendido completamente o trabalho que era feito no Ministério da Cultura. Muita gente se surpreendeu com o grau de mobilização e de sintonia com a área cultural, com o governo, apesar de tudo, e a capacidade que tiveram de resistir a todas as tentativas, não só de extinguir o Ministério, como está aí na rua ainda uma resistência a esse avanço reacionário, conservador, regressivo, estão implantando. A área cultural é frágil, porque em parte no Brasil depende do governo, depende de financiamento, fomento, regulação. Então, mas como sintoma de uma sintonia e da construção de um processo conjunto. E olha que nós fizemos o trabalho tentando dar prosseguimento a uma coisa petista, que estava lá no modo petista de governar, que era a participação da sociedade. Eu não conheço nenhuma outra experiência ministerial que tenha tido um nível de participação radical como nós construímos nossas políticas públicas de cultura. E é por isso que o Ministério foi nacionalmente ocupado, até pelos indígenas, que aparentemente não tinha uma relação com esses conflitos que acontecem aqui na cidade, mas alguns meses antes eu tive com o Raoni, ele pegou na minha mão, botou o rosto dele aqui e disse uma frase dura para uma pessoa de esquerda ouvir: você é o único no governo Dilma que nos representa. Pelas políticas que nós desenvolvemos. Quando nós entramos no Ministério, índio não existia para os povos indígenas, suas culturas não existiam para o Ministério da Cultura do Brasil. E chegamos ao ponto de um grau de confiança que um dos maiores líderes indígenas foi capaz de dizer isso para a gente. Então é o seguinte,
conter o golpe é preciso. Eu acho que é preciso fazer uma autocrítica diante da sociedade. Assim, analisar o grau de envolvimento com as práticas, incluindo corrupção, e assumir os erros. A Odebrecht está assumindo os erros dele porque quer continuar ganhando dinheiro. Assim, a gente quer continuar disputando a hegemonia política. Não precisa nenhum juiz vir dizer para a gente que nós não seremos punidos se fizermos isso. Porque o juiz, no caso, é a sociedade. A gente perdeu a credibilidade, a gente ficou muito parecido com os nossos adversários. Então é preciso. Fechando, queria dizer o seguinte: primeiro, você já viu uma chave? Tem 3 ou 4. Uma só fica fácil abrir a porta, acho que a gente tem que reconstituir um programa de desenvolvimento da sociedade. É preciso reconstituir. O nosso não dá mais. O que nos mobilizou e nos levou ao governo Lula em 2003 e depois reelegemos e reelegemos Dilma, não é mais suficiente. Um programa, ampliar esse programa para outros aspectos que não foram tratados, radicalizá-lo. Radicalizar, para mim, não é na forma. Isso eu aprendi na luta armada. Tinha muitas pessoas de arma na mão combatendo a ditadura, mas que programaticamente eram um desserviço. Radical é ir à raiz. Então é ter de fato um programa que seja capaz de alavancar o desenvolvimento brasileiro e ao mesmo tempo gerar direitos e processo de redução de desigualdade e consolidação da nossa democracia. Então já falei na autocrítica, no programa, e tanto para esse projeto mais estratégico quanto para o projeto imediato, a gente tem que de fato retomar uma mobilização da sociedade. Uma mobilização que tenha essa dimensão orgânica que Boulos falou, mas tenha programaticamente, apresente um programa, uma plataforma que seja capaz de gerar identificação com o que a gente representa na sociedade. E descontentamento, seja com a globalização, seja com os aspectos selvagens do capitalismo, seja com a perda de direito, pode ser capitalizado pela direita. Ontem eu vi um burburinho na fila do avião quando eu estava vindo para cá. Quando eu olhei, era o Bolsonaro. Uma fila para tirar fotografia com ele. Eu quase morri. Porque eu tenho um bom coração, eu não morri, meu coração funciona bem. Quem salvou a cena foi uma velhinha, que depois eu soube, foi presa e tal, na década de 60, que dizia assim: vocês são idiotas, esse homem é um monstro, isso aí representa o fascismo. Ela fez um comício privado dela, mas numericamente Boulos era estrela. Ou Boulos não. Boulos sempre é estrela. Será? O cidadão lá, o deputado, era a estrela do lugar, era quem atraía toda a atenção, toda a energia positiva. E eu vi pobre, possivelmente viajando de avião, porque o governo Lula e Dilma possibilitaram isso, querendo tirar fotografia com ele, chamando ele de presidente, chamando ele de mito. São pequenos sintomas. Eu acho que ele não vai a muito lugar porque ele é muito pequeno, mas de qualquer jeito, como sintoma de uma doença política e social, eu achei aquela cena e fui lá apertar a mão da velhinha. Disse: olha, minha senhora, eu me congratulo com a coragem da senhora. Ela disse bem alto para todo mundo ver: você pensa que eu tenho medo desse bosta? Ainda bem que há pessoas como Juca Ferreira que também não tem medo desses bostas.